A paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos estar iniciando aqui o terceiro capítulo do nosso livro de religiões e seitas. Nós vamos começar falando sobre o judaísmo, sobre essa religião que é uma das religiões monoteístas mais antigas aí do mundo. O povo que segue essa religião é chamado hoje de povo judeu. Eles acreditam apenas num único Deus, como sendo o criador do universo e de todas as leis divinas que envolvem isso. É interessante a gente observar que, mesmo sendo uma das religiões monoteístas aí mais antigas, o número de fiéis do judaísmo, ou seja, o número de adeptos, o número de seguidores, é com certeza um dos mais baixos quando a gente compara com essa religião com outras religiões, como, por exemplo, o cristianismo, né? Que é uma das três maiores religiões do mundo. Os judeus, ao longo dos séculos, o que aconteceu com eles, né? Eles foram alvo aí de várias perseguições ao longo da história. E por onde eles passaram? Em várias terras. Houve um momento em que esse povo foi disperso pelo mundo. Então eles sofreram várias perseguições aí. O que aconteceu com isso? Qual foi o resultado disso? Isso resultou numa população que teve frequentemente a sua distribuição demográfica alterada, né, ao longo dos séculos. O que a gente pode observar é que hoje a maioria das autoridades aí no assunto, elas colocam o número de judeus entre 12 e 14 milhões de pessoas. Isso representa, nos dias atuais, em torno de 0,2% da população atual. Então, a maioria desses 12, 14 milhões de judeus vivem em Israel, que é o Estado, né, de Israel, o país Israel, e nos Estados Unidos. É assim que eles se encontram aí, distribuídos aí na sua maioria hoje, né? Essa palavra judeu, originalmente, ela foi usada para designar um dos filhos de Jacó, que era chamado de Judá. Depois disso, ela também foi usada para designar os nascidos na Judéia. E depois que esse povo foi liberto ali do cativeiro da Babilônia, os hebreus, que foram os que deram origem aos judeus, começaram então a ser chamados de judeus, como a gente chama hoje, né? O povo judeu. Como é que essa história aí começa, né? Como é que a história desse povo e dessa religião começou? A história aí do judaísmo, ela começa há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, hoje num total de 4.000 anos, né? Com um homem hebreu chamado de Abrão. De acordo aí com a Bíblia, Abrão, mais tarde chamado de Abraão, era um velho pastor nômade que vivia ali na região da Mesopotâmia com a sua família numa cidade chamada Ur. Um belo dia, o Senhor falou com Abraão e ordenou que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e que partisse ali para uma terra que ele mostraria, né? A chamada Terra Prometida. Foi quando então Abraão partiu para a Palestina, que é a chamada Terra de Canaã. E ali então começou a história do povo, né? As principais crenças e características dessa religião são que a primeira coisa que a gente pode dizer é que ela não é uma religião missionária ou universal, né? Por isso a gente não vai encontrar por parte do povo judeu nenhuma intenção de propagar o judaísmo, né? Por quê? Porque uma outra característica que explica isso é que uma pessoa só é considerada judia se tiver nascido de uma mãe judia também. Então, é uma religião que está intimamente ligada ali com uma nação, né? É o povo judeu, o povo escolhido por Deus. Então, eles não propagam isso. Você
embora existam aqueles que se convertam ao judaísmo, mas o judeu é uma característica da pessoa. A pessoa nasce judia, né? É o povo que é judeu, que segue a religião judaica. Então, dependendo aí também da linha judaica, né? Nós vamos ver que há várias vertentes. Uma das características é que eles não acreditam que Jesus Cristo seja o Filho de Deus e, consequentemente, o Messias que foi prometido aí nos textos sagrados dele, chamado de Torá, que nós também vamos ver um pouquinho mais para frente. Outra coisa que eu gostaria de salientar é que na Mishnah, né, que é o código de leis orais que são passadas de geração a geração, você vai encontrar as linhas gerais das ideias que regiam aí as mentes dos rabinos antigos. Os rabinos são aqueles mestres da lei, né? Aqueles que estão responsáveis dentro da sinagoga, o templo dos judeus, de conduzir os estudos, os ritos e assim vai do povo judeu, né? Então, na Mishnah você vai encontrar aí as linhas gerais das ideias que vão reger aí a mente dos rabinos antigos, que diz assim: por 3 coisas o mundo é sustentado, né? Então, para eles, o mundo é sustentado por 3 coisas. Primeiro, pela lei. Segundo, pelo culto. E terceiro, por ações de misericórdia e de bondade. Então, esse ensino básico, ele é ressaltado ainda mais pela tríplice função que a sinagoga, né, tem como uma casa de estudo, aonde o judeu vai para aprender a Torá, uma casa de oração, aonde ele vai para adorar a Deus, e a casa da assembleia, onde ele vai para cuidar das necessidades comunitárias, né? A principal característica aí da doutrina da religião judaica, que a gente já citou aqui, é o monoteísmo, né? O que é o monoteísmo? É a crença em um só Deus. Então, o judeu, ele crê num único Deus, o qual é onipotente, onipresente e onisciente, e que criou não só o mundo, mas também aí os homens, né? Então, essa relação do povo judeu com Deus, ela é baseada numa coisa chamada aliança, né? Ou pacto, que foi feito aí, foi feito, né, entre Deus e os judeus. O que esse pacto, né, dizia, né? Qual era o âmago aí desse pacto? Nesse pacto, nessa aliança, o povo judeu reconhece Jeová como seu único Senhor, né? E se compromete a quê? A obedecer às leis de Deus. Então, como recompensa dessa obediência, Deus ele reconheceria Israel como seu povo e estaria aí atento ao bem-estar deles. Ele promete a eles uma terra onde eles iriam construir uma nação. Esse povo, eles estavam, depois vamos resumir para você entender melhor isso. O povo começou, como eu disse lá, com Abraão, quando Deus chamou Abraão para que fosse para uma terra que ele mostraria. Nessa aliança que o Senhor fez com Abraão, Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Muito bem, essa promessa se cumpriu, nasceu o filho de Abraão, Isaque, e dele foi surgindo uma grande nação. O povo, num dado momento da história, no momento de fome na terra, né? O povo acabou chegando até o Egito. E lá ele permaneceu por 400 anos, né, como escravo. Ele não chegou lá como escravo, mas como o tempo foi passando e
os governantes do Egito foram se esquecendo da história, do motivo por que aquele povo estava lá, eles acabaram sendo escravizados. E eles permaneceram assim durante 400 anos, até que o Senhor levanta um homem para os libertar dessa escravidão. Esse homem foi Moisés, né? Então, Moisés é levantado e ele é o responsável por libertar o povo ali do Egito. Eles caminham pelo deserto 40 anos até chegarem na Terra Prometida. Então, até esse momento, eles ainda não eram uma nação, né? Eles, a partir do momento em que eles são libertos do Egito e fazem toda essa peregrinação e chegam à Terra Prometida, começa então a formação dessa nação, da nação de Israel, né? Então foi essa a promessa que Deus fez de construir uma nação, né? De transformar esse povo numa grande nação, que eles ainda não eram, eles estavam na terra de outras pessoas, né? Muito bem. Continuando então aqui. A fé para o povo judeu significa aí fidelidade a uma eleição, né? Que eleição foi essa? Deus escolheu esse povo como o seu povo, né? Então, a fidelidade a essa eleição, a fidelidade à aliança, né, que Deus faz com esse povo, a fidelidade à lei que Deus dá para eles, a obediência a ao chamado de Deus e aos mandamentos do Senhor. Então, isso é a fé para o povo judeu, né? O judaísmo, ele tem várias vertentes, né? Mas são três as principais, né? Que a gente vai falar aqui. A primeira, a gente chama de judaísmo ortodoxo. O que seria aí o judaísmo ortodoxo? Ele se caracteriza quando o judeu ortodoxo, vamos falar assim melhor, ele observa rigorosamente os costumes e rituais na forma mais primitiva e tradicional que você possa pensar, segundo aí as regras estabelecidas pela Torá e pelo Talmud, que são os livros sagrados deles e que nós vamos ver mais à frente. Então, terminantemente, o judeu ortodoxo, ele rejeita qualquer mudança, qualquer renovação nos costumes e nos rituais religiosos estabelecidos pelos livros sagrados. Os rabinos ortodoxos, eles são também todos do sexo masculino. E quando eles vão conduzir o culto, né, a reunião na sinagoga, essa é sempre ministrada em hebraico. É a língua, não importa qual seja o país onde ele esteja. Na Inglaterra, na França, no Brasil, nos Estados Unidos, o culto para o judeu ortodoxo vai ser sempre ministrado em hebraico. Uma outra característica dentro do judeu, aí para os judeus ortodoxos, é que nas sinagogas as mulheres elas ficam separadas dos homens, não há mistura, né? Outra coisa interessante em relação ao judaísmo ortodoxo é que eles desejam, né, reconstruir o templo lá em Jerusalém. Hoje, o templo, o lugar do templo de Jerusalém está sendo ocupado aí por uma mesquita muçulmana. Por que eles querem reconstruir o templo, né? Para que eles possam retomar aí os antigos rituais de sacrifícios de animais. Os animais hoje não são aqueles ritos que a gente lê ali na palavra de Deus, né? Os sacrifícios de animais que a gente via que eram feitos, hoje não são mais feitos nos dias atuais por conta de não haver um templo para eles assim procederem, né? Então,
O grande desejo deles é que eles possam reconstruir o templo lá onde era o templo de Jerusalém, que hoje é ocupado pela mesquita muçulmana, para que eles possam então voltar a praticar aí os seus ritos. E diferentemente aí de nós cristãos, eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Então, Jesus Cristo, para eles, não é o Filho de Deus e muito menos o Messias a que eles estão esperando, né? Outra vertente aí do judaísmo é o judaísmo reformado. O que seria aí o judaísmo reformado ou reformista, né? Liberal, também chamado de judaísmo liberal ou de judaísmo progressista. Esse aí é um movimento que surgiu lá na Alemanha, dentro do judaísmo, que defendia a introdução aí de novos conceitos, de novas ideias nas práticas judaicas, né? Com que finalidade? Adaptá-las ao momento atual. Então, para o judaísmo reformista, é contraproducente, por exemplo, separar judeus de não-judeus, né? Eles veem, assim, a necessidade de se encontrar um objetivo comum aí na espiritualidade da humanidade como um todo, independentemente de crenças, de nações ou de etnias. O que eles desejam, na verdade, é aprimorar aí o judaísmo de maneira que os judeus eles possam participar da vida comum em sociedade, né? Aí a gente vai destacar aí nesse movimento a tolerância, né, a autonomia individual das pessoas, a flexibilidade nos modos comportamentais, como por exemplo nas vestimentas, e uma maior igualdade de gênero, né, ao contrário dos ortodoxos, onde os gêneros estão bem separados. Diferentemente dos judeus ortodoxos, os cultos e as reuniões, elas são ministradas na língua cotidiana dos participantes. Ou seja, se você está numa sinagoga no Brasil, a reunião será em português. Se você está numa sinagoga na França, a reunião será ministrada em francês. Se você está nos Estados Unidos, a reunião será ministrada em inglês. Então, essa é uma grande diferença para o culto ortodoxo. Além disso, outra grande diferença do judaísmo reformista é que não há apenas rabinos do sexo masculino, mas você também vai encontrar mulheres como rabinas, né? E nas sinagogas reformistas, as mulheres, elas podem também se assentar aí junto dos homens durante as reuniões, né? Os costumes dos judeus reformistas referentes aí à observância, por exemplo, do sábado, são muito mais flexíveis do que são para os judeus ortodoxos. Além disso, em questões alimentares, não há proibição da ingestão de alguns alimentos, ao contrário dos judeus ortodoxos, que seguem à risca as questões alimentares descritas ali na Torá, né? E ao contrário dos judeus ortodoxos, que não ainda estão esperando um Messias pessoal, eles não creem aí, não esperam um Messias pessoal, mas eles creem num advento de uma era messiânica, né? Então não há um Messias pessoal, mas há um tempo, uma era messiânica, né? Então esse aí é o judaísmo reformista. A terceira vertente, né, é o judaísmo que a gente chama de conservador.
esse judaísmo, ele vai ficar ali no meio do caminho entre os dois judaísmos, entre o ortodoxo e o reformista. Ele também se desenvolveu na Alemanha. A diferença é que, por exemplo, o judaísmo reformista, ele começou no início do século XIX, né? Já o conservador foi mais para o fim do século XIX. Então ele começou a se desenvolver, né, esse movimento ali na Alemanha, mas a maioria dos adeptos desse judaísmo conservador se encontram hoje ali nos Estados Unidos, né? São os americanos. Ele assume aí essa posição intermediária entre os dois judaísmos que nós citamos anteriormente. Então, conservador não indica aí uma mentalidade política, mas em vez disso, enfatiza o desejo que eles têm aí de conservar as tradições do judaísmo e os valores judaicos, ao invés de reformar, né? Os reformistas querem reformar esses valores, mas eles querem conservar esses valores, né? Na verdade, o judaísmo conservador tem conservadores sociopolíticos e liberais e, na verdade, eles têm sido marcados aí por divisões internas nos últimos tempos. Sobre que questões, né? Uma das questões mais modernas aí na atualidade são as questões com aceitação do LGBTQ. Então, em teoria, os judeus conservadores acham importante aí manter, por exemplo, as diretrizes alimentares chamadas kosher, né? Bem como aí as festas religiosas, as práticas religiosas tradicionais, mas essas observâncias, elas estão aí em declínio entre os judeus conservadores nos Estados Unidos. Então, a gente já pode observar algumas mudanças aí mesmo dentro dos judeus conservadores. Para eles, a experiência, os valores, a vontade coletiva do povo judeu é que são primordiais, né? Por exemplo, a observância do sábado é importante no judaísmo conservador, mas não porque ele foi ordenado por Deus, mas porque ele tem sido uma expressão da identidade judaica aí por milhares de anos, né? Com uma característica que todo mundo conhece em relação ao judeu é que ele guarda o sábado, né? Então, para esses judeus conservadores, a halakha, que é as leis, né? Embora seja obrigatória, ela está sujeita aí ao desenvolvimento ao longo do tempo, né? Para eles ela pode ser alterada, mas desde que se faça isso aí com muita cautela. Então, grande parte aí dessa mudança, desse desenvolvimento, vem em consequência da experiência, das necessidades que eles, né, povo judeu, vem sentindo, né? Dessa mudança que eles estão aí sentindo. Então, considerações éticas são importantes, mas para eles são definidas aí por sensibilidades modernas. Os rabinos, né, do judaísmo conservador consideram aí os desejos das suas congregações quando eles vão tomar decisões, ao invés deles seguirem, como os ortodoxos e até mesmo os reformistas, estritamente os livros sagrados, né? Então, o ramo conservador emitiu decisões oficiais aí permitindo inovações, como, por exemplo, dirigir para a sinagoga no sábado, né? O que os ortodoxos não permitem, e a reforma não precisaria de uma decisão oficial, né? Então, os valores centrais aí do povo judeu, para eles, são mais importantes do que as doutrinas teológicas
no judaísmo conservador. Então, o apoio à nação de Israel é um desses valores aí fundamentais para eles, né? Os conservadores, eles tentam equilibrar, na verdade, a tradição com a mudança, com a inovação, né? Então, este é um padrão para eles aí um tanto ambíguo, de modo que as crenças e as práticas teológicas, elas vão variar muito aí entre os conservadores. O acordo teológico não é necessário porque o pluralismo é altamente valorizado e o dogmatismo é evitado. Então, os conservadores geralmente vão defender uma doutrina bastante genérica aí de Deus como Criador e como guia do mundo, mas não muito além disso, né? Então, o judaísmo conservador, que já foi aí o maior ramo do judaísmo nos Estados Unidos, nesse momento se encontra em declínio, né? Mas em ascensão na Europa, né? Do outro lado aí do mar. Alguns críticos afirmam que esse movimento está se tornando rapidamente obsoleto. Embora ele seja fiel aí à autoridade da boca para fora, ele vai acomodando aí os ventos mutáveis da cultura, né? Não sei se eu consegui ser clara em relação a isso. Muito bem, dando continuidade aqui, a gente vai falar dos livros sagrados. Eu até esqueci de citar aqui, né, as páginas que eu estou seguindo aqui. Os livros sagrados que estão ali na página 122 do livro, né? O primeiro livro sagrado para o judeu é a Torá. A Torá é um texto aí que conta desde a história da criação do mundo até a entrada do povo judeu na terra de Israel. Então, desse modo, ele é, na verdade, um guia para os judeus. Ele contém nada mais, nada menos do que 613 mandamentos que vão ensinar, né, como esse povo ele deve agir ou não agir. Em outras palavras, né, ele abrange aí as relações sociais, as relações familiares e as relações religiosas, né? Além disso, esse livro ele vai contar a história desde a criação do mundo por Deus até a chegada do povo judeu em Israel, né? E a morte de Moisés ali no Monte Nob. Em contrapartida, a Torá ela é composta aí por 5 livros que são equivalentes ao Pentateuco, né? Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, a Bíblia que a gente usa, que a gente conhece, né? Então, apesar disso, a gente pode estimar aí haver 2 tipos de Torá. Por um lado, você tem os 613 mandamentos escritos, né? E por outro, você tem a oral, que consiste aí num conjunto de instruções que vão ensinar como seguir os mandamentos escritos. Então, mais ainda, dentro dos 613 mandamentos escritos, a gente pode estimar que 248 são aqueles ensinamentos positivos que vão guiar o povo judeu aí ao que deve ser feito. Porém, os outros 365 vão ser ensinamentos considerados negativos, ou seja, que não devem ser feitos. Então, acima de tudo, os judeus eles consideram que Moisés é quem escreveu a Torá através dos ensinamentos do Deus de Israel. Eles creem que esses ensinamentos foram diretamente transmitidos por Deus a Moisés, né? Como é que se faz a leitura aí da Torá, né? Importante dizer quais são os livros, né, compostos da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números e Deuteronômio, né? Então vamos lá, se eu não errei, não esqueci, né, gente? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São os 5 primeiros livros da palavra de Deus, né? Para nós cristãos, que são para eles a Torá, né? Chamada Torá. A Torá, a leitura da Torá, ela acontece de forma
para o judeu, né, de forma sistemática. Por quê? Os pequenos trechos do livro, eles têm a sua leitura organizada aí em 3 vezes ao longo da semana. Sobretudo, a leitura acontece dentro das sinagogas, em dias específicos. Portanto, às segundas e quintas-feiras vai se ler apenas pequenas seções aí desse livro. A leitura principal vai acontecer nas manhãs de sábado, né? Que para eles é um dia sagrado, que recebe aí o nome de Sabá. No geral, distribui-se os rolos da Torá em pergaminhos, e aí desse modo eles recebem o nome de Sefer Torá. E tem um valor imenso isso aí na cultura do judaísmo, né? Tem muito valor para eles. Bom, curiosamente aí os judeus eles acreditam que Deus escreveu com os dedos nas tábuas de concreto as lições de Torá, né? Da Torá. Lembre-se, Moisés subiu ao monte e ali foi-lhe entregue as tábuas, né, da lei. O judeu acredita que o próprio Deus, nesse momento, com seus próprios dedos, escreveu nas tábuas da lei. Então, logo em seguida, depois dele ter escrito isso, ele ordenou que Moisés apresentasse essas leis, né, ao povo. Então, nesse sentido aí, eles estimam que houve o toque de Deus em cada pergaminho distribuído, tornando esse elemento aí tão valioso, né? Além disso, aí por volta do ano de 500 depois de Cristo, se iniciou uma padronização da Torá que resultou num texto que o judeu chama de massorético, né? Posteriormente, vocalizou-se o texto em 2 sistemas, um da Palestina e outro da Babilônia, com padronizações aí de diversas variantes e leituras possíveis, né? Então, isso aí é a Torá, né? A história do povo, seus preceitos, filosofia, tudo isso está contido dentro desse livro, que às vezes é chamado de Lei de Moisés ou Lei Mosaica, né? Os 5 livros também fazem parte aí do Antigo Testamento cristão, né? O sentido dessa palavra em hebraico é lançar, ou seja, lançar a sorte sagrada, né? É isso que significa. Bom, o próximo livro sagrado, importante aí para os judeus, é o chamado Talmud. Talmud é uma palavra hebraica que significa aprendizado e instrução. Ele é aí um texto central do judaísmo convencional. No que ele consiste? Principalmente em discussões e comentários sobre a história, sobre a lei e especialmente a aplicação delas na prática, né, a vida dos judeus. Então, os costumes, a cultura judaica, tudo está descrito nesse livro. O Talmud, ele consiste do que é conhecido como Guemará e Mishnah, né? É a junção desses dois que vão formar aí o Talmud. Então, além das inspiradas escrituras aí hebraicas, nós cristãos, o que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, o judaísmo tem aí uma Torá oral, que é uma tradição que vai explicar o que essas escrituras significam e como eles podem interpretar e aplicar essas leis. Então, os judeus ortodoxos acreditam que Deus ele ensinou esta Torá oral a Moisés, ou seja, quando ele subiu ao monte, além dele receber as leis escritas, ele também recebeu a parte oral, né? Então, essa tradição é mantida, né? Foi mantida apenas aí na forma oral até mais ou menos o século II depois de Cristo, quando essa lei então ela vai ser compilada
escrita em um documento que é chamado de Mishnah, né? Ao longo dos próximos séculos, os comentários adicionais elaborados aí sobre a Mishnah, eles foram escritos em Jerusalém e na Babilônia. Esses comentários aí adicionais, eles são conhecidos como Guemará. A Guemará e a Mishnah juntas são conhecidas como o Talmud. Isso foi concluído aí no século V depois de Cristo. Então, na verdade, existem dois Talmudes, o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. O Talmud babilônico é o mais abrangente, né? É o que a maioria das pessoas quer dizer se apenas disserem o Talmud. Então, quando eu falo o Talmud, sem especificar se é babilônico ou Jerusalém, eu estou falando do Talmud da Babilônia, né? O Talmud, ele não é fácil, irmãos, de ler, né? Frequentemente a gente vai achar aí lacunas no raciocínio em que se presume que você já sabe do que estão falando e os conceitos são frequentemente expressos numa espécie de taquigrafia, né? Os versículos bíblicos que apoiam aí um ensino geralmente são referenciados por apenas 2 ou 3 palavras. Então, o Talmud, ele preserva uma variedade de pontos de vista sobre cada questão. E nem sempre ele vai identificar claramente qual ponto de vista é aceito. Então, é um pouco confuso para a gente, né? E é de difícil aí interpretação, não é alguma coisa assim clara e fácil da gente entender. O cristianismo, né, não considera o Talmud inspirado da mesma forma que a gente considera os 66 livros do cânon bíblico inspirados por Deus, né? Embora alguns ensinamentos aí que você encontra no Talmud possam ser compatíveis aí com os ensinamentos bíblicos, o mesmo pode ser dito sobre muitos escritos diferentes aí de várias religiões que a gente já falou e outras que a gente nem vai falar. Para nós cristãos, o estudo do Talmud pode ser aí uma ótima maneira da gente aprender mais sobre a tradição, sobre a história, sobre a interpretação judaica, mas ele não deve ser considerado aí como palavra de Deus, né, para nós. Bom, a Mishnah, né? A Mishnah, o que é a Mishnah, né? É o que forma junto com o Guemará o Talmud. A Mishnah é, na verdade, uma compilação de opiniões e debates sobre a lei, né? Então, as declarações contidas aí na Mishnah são tipicamente concisas, quer dizer, são bem, né? E registram aí, vão registrar opiniões breves, né? Concisas, dos rabinos, quando eles começam a debater aí algum tópico ou registram apenas um veredito anônimo, que aparentemente representa aí uma visão consensual. Os rabinos registrados na Mishnah são chamados de Tanaim, né? Tanaim. Então, na medida aí que essas leis elas são ordenadas pelo assunto de tópicos e não pelo conteúdo bíblico, e a Mishnah então vai discutir cada assunto individualmente de uma forma mais extensa, né? E vai incluir aí uma seleção muito maior de assuntos. A organização aí da Mishnah tornou-se aí dessa maneira a estrutura do Talmud, né, como um todo. Mas nem todos os tratados da Mishnah possuem uma Guemará correspondente, né? Além disso, a ordem dos tratados do Talmud vai diferir em muitos casos do da Mishnah. É confuso, né, irmãos? Mas é mais fácil para um judeu entender, né? Porque ele cresce aprendendo isso. Mas para a gente é um pouco mais complicado da gente entender essa misturada aí, né? Então, Guemará. Nos 3 séculos que se seguiram aí a redação da Mishnah,
Os rabinos de Israel e da Babilônia analisaram, debateram, discutiram toda essa obra. Então, essas discussões formaram a Guemará, né? A palavra Guemará significa completude, né? Completar, aprender. E ela vai se focalizar principalmente aí na elucidação, na elaboração das opiniões dos sábios rabínicos, né? Os rabinos aí da Guemará ficaram conhecidos como Amoraim, ou Amora, no singular. Então, boa parte aí desse livro vai consistir de análises legais. O ponto de partida aí para análise é costumeiramente uma declaração legal que já existe lá na Mishnah. Então, essa declaração vai ser analisada e comparada com outras declarações, né? Numa troca aí entre dois disputantes, frequentemente anônimos, né? Que são chamados de Maxam, ou na nossa língua questionador, e Tarsan, na nossa língua respondedor. Então, outra função importante aí da Guemará é identificar a base bíblica correta para determinar a lei apresentada na Mishnah, assim como o processo lógico que vai conectar uma com a outra, né? Então, essa atividade era conhecida como Talmud, né? Muito antes da existência do Talmud como texto. Então, essas trocas, elas formam aí os componentes básicos da Guemará, que é o nome dado a cada passagem é sugya, né? Singular. Então, uma sugya costumeiramente contém uma elaboração aí cuidadosamente estudada e detalhada de uma declaração aí mishnaica, né? Muito bem. Outra coisa que a gente pode ver aqui sobre o judaísmo, está lá na página 131, que vai falar dos rituais do judaísmo. A gente sabe que cada religião no mundo tem o seu próprio ritual. O judaísmo não é diferente, ele tem seu próprio ritual, né? Então, os cultos judaicos, eles são realizados aí num templo, que a gente já falou, chamado de sinagoga, e são comandados aí por um sacerdote conhecido por rabino. São eles que vão executar a maioria dos rituais, né, dentro da sinagoga. Então, entre os rituais, a gente pode citar, o primeiro deles é a circuncisão. O que é a circuncisão? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio de um macho. A palavra circuncidar significa cortar ao redor. Então, como um rito religioso, a circuncisão, ela era aí exigida de todos os descendentes de Abraão, como um sinal da aliança que Deus fez com ele, né? A lei mosaica repetiu essa exigência. E os judeus aí, ao longo dos séculos, eles têm continuado a praticar essa circuncisão. Existem aí diferentes aspectos envolvidos nessa questão de se os homens de hoje devem ou não ser circuncidados. Uma questão é a do ensino religioso, né? O que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. Outra questão é se devem os homens ser circuncidados por uma questão de saúde, né? A visão cristã da circuncisão é provavelmente bem mais bem descrita aí como uma combinação das duas, né? Uma questão religiosa e uma questão de saúde. Então, com relação aí à primeira questão, os cristãos aí do Novo Testamento não estão mais sob a lei do Antigo Testamento. Então, a circuncisão, ela não é mais necessária. Isso aí é revelado em várias passagens do Novo Testamento. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 15, em Gálatas capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, 1 Coríntios 7, Colossenses capítulo 2 e Filipenses capítulo 3. Então, como essas passagens proclamam ser liberto dos nossos pecados,
essas passagens proclamam que nós somos libertos do nosso pecado pela nossa fé em Cristo, né? Essa é a obra consumada de Cristo na cruz que nos salva. Então, não a observância de um rito externo, mas a obra de Cristo na cruz. Então, até mesmo aí a lei reconhecia que a circuncisão por si só, ela era insuficiente para agradar a Deus, né? Que foi bem claro lá em Deuteronômio capítulo 10, quando ele especifica a necessidade de circuncidar os vossos corações. Então, na salvação, as obras da carne nada vão realizar, né? Lá em Atos, capítulo 16, versículo 3, Paulo, ele vai circuncidar o seu ajudante aí, missionário Timóteo. Timóteo era um meio judeu, né? E Paulo o circuncidou para quê? Para que ele não fosse um obstáculo ao procurar alcançar os judeus descrentes, né? Como ele era meio judeu e essa era uma prática, era importante que isso acontecesse para que ele pudesse ter ali um melhor diálogo com os judeus que não criam em Jesus Cristo, né? Embora Deus não exigisse ali que Timóteo fosse circuncidado, foi algo que ele fez voluntariamente, como eu disse, para alcançar os judeus. Então, Paulo, no entanto, ali vai afirmar inequivocadamente, quando a gente lê o texto lá em Gálatas, que a circuncisão ela não ajuda a salvação ou a santificação em Cristo. Então é claro que o incidente ali com Timóteo não vai se aplicar diretamente hoje, porque os cristãos não precisam ser circuncidados para alcançar os incrédulos, sejam eles judeus ou gentios. Mais uma vez, o princípio da circuncisão do coração é que é central, né? Que é importante. Agora, existem questões práticas envolvidas com a circuncisão também, né? Alguns pais ainda hoje circundam os seus filhos para que se pareçam com todos os outros machos na sua cultura. Estou falando de pais judeus, né? Alguns pais estão preocupados aí que o seu filho um dia estaria aí em um vestiário e se acharia diferente de todos os outros. Então, em algumas culturas, porém, os machos não são comumente circuncidados. E por outro lado, há também uma questão de saúde, né? Os médicos, eles continuam aí debatendo nos dias de hoje sobre essa possível existência de um benefício da circuncisão para a saúde, né? Qualquer pai ou mãe com essas preocupações deve falar aí com o médico a respeito desse assunto. Hoje, essa cirurgia é chamada de fimose, praticada aí em larga escala aí em todos os hospitais aí públicos e particulares, né? A cirurgia da fimose. Muito bem. Outro ritual, né, praticado aí pelos judeus, também conhecido, né, visto aí nos filmes e tal, é o bar mitzvah e o bat mitzvah, né? O que ritual é esse? O bar mitzvah, né, quer dizer filho do mandamento ou filho da lei, é uma cerimônia que vai inserir aí o jovem judeu, né, a criança, como um membro maduro aí na comunidade judaica. Essa cerimônia ela se iniciou como uma cerimônia folclórica, mas agora ela já faz parte universal do judaísmo oficial, né? Quando o judeu ele atinge a sua maturidade, que para eles é aos 12 anos de idade, aos 12 anos de idade para as meninas e 13 anos de idade para os meninos, passa a se tornar responsável pelos seus atos de acordo com a lei judaica. Então, fez 12 anos, vai participar como menina, vai participar do Bat Mitzvah. E o menino fez 13 anos, ele vai participar do Bar Mitzvah. E a partir desse momento, ele é responsável pelos seus atos, né, de acordo com a lei judaica. Então,
Isso aí é uma para a menina, né? Se comemora ali ao completar 12 anos e 2 dias. Então, isso aí é o bar mitzvah, né? E o bat mitzvah. Ou seja, ao completar 13 anos, o homem ele é chamado pela primeira vez para a cerimônia, né? Como é que é essa cerimônia? Quando esse menino ele faz 13 anos, ele é chamado pela primeira vez para uma leitura da Torá. Ao ser chamado pela primeira vez, o jovem pode, a partir daí, integrar o que eles chamam de o minyan, que é o quórum mínimo de 10 homens adultos para a realização de certas cerimônias judaicas. Então, tem certas cerimônias dentro da sinagoga, e se não houver um número mínimo de 10 pessoas, ela não acontece. Então, quando o menino faz 13 anos, ele já é responsável pelos seus dados, agora ele passa a ser contado aí como um quórum mínimo, né, para certas cerimônias. A celebração de um bar mitzvah ocorre em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações. Agora, antes dessa idade, os pais é que são os responsáveis pelos atos dos filhos, né? Depois dessa idade aí, os rapazes e as moças, elas podem finalmente participar em todas as áreas da vida aí da comunidade judaica e assumir as suas responsabilidades na lei ritual judaica, na tradição, na ética. Então, segundo aí o Talmud, aos 13 anos e 1 dia de idade, um judeu ele se torna obrigado a obedecer os mandamentos, né? O bar mitzvah não é somente aí uma comemoração comum de aniversário, mas é um ritual, vamos dizer assim, de passagem, né? O menino vai passar por esse ritual de Mazal Tov, que seria como aí uma boa sorte, um parabéns, né? Dependendo da situação, dependendo aí da situação. Então, normalmente esse Mazal Tov, ele é feito com um menino ou uma menina sobre uma cadeira, né? E aí ele vai ser levantado várias vezes, a gente já viu isso em alguns filmes, e assim fazem com toda a família aí do bar mitzvano, né? Segundo aí a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, o que a gente estuda, a gente conhece, Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, ele foi levado ao templo, né? Você vê isso lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42, e pela primeira vez, conforme aí a tradição mandava, ele então passou ali pelo bar mitzvah. A ocasião mais importante aí na vida de um judeu chega quando ele atinge essa idade para entrar então na aliança com Deus e no compromisso de manter, de estudar e de praticar todos os mandamentos da Torá, né? Isso ocorre aí aos 13 anos de idade. A prática... deixa eu ver um pouquinho de água. Muito bem. Outro ritual aí, bem conhecido dos judeus, é o Sabá, né? O que é o Sabá? O Sabá é o dia de descanso semanal aí no judaísmo. Simboliza o quê? O 7º dia, lá no livro de Gênesis, após os 6 dias da criação. Então, é observado a partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Então, o exato momento de início e final do sabá vai variar de semana para semana e de lugar para lugar de acordo com o horário do pôr do sol, lógico, né? A observância aí do sabá na religião judaica vai implicar em abster-se, né? Em um judeu abster-se de algumas atividades laborais, que muitas vezes aí com grande rigor e se engajar em atividades repousantes aí para dignificar o dia, né? Então, o sabá atualmente ele é observado tanto por mandamentos positivos, né?
como, por exemplo, as 3 refeições festivais, jantar de sexta, almoço de sábado e refeição do final da tarde de sábado, e restrições. Então, as atividades proibidas aí no sabá derivam aí aproximadamente de 39 ações básicas, né? Que são descritas pelo Talmud a partir de fontes bíblicas. Mas não é só aí a religião judaica, né, que tem isso aí do sabá. Tem outras religiões, como por exemplo os adventistas do sétimo dia, que se baseiam aí na palavra de Deus e ensinam a guardar o sábado de forma diferente dos judeus no aspecto de seguir as leis bíblicas, né? A igreja adventista do sétimo dia, ela reconhece o sábado como um sinal distintivo de lealdade a Deus. Então, para eles, essa observância é pertinente a todos os seres humanos em todas as épocas e lugares. Então, quando Deus descansou no sétimo dia da semana de criação, ele também santificou e abençoou esse dia, separando, né, esse dia para um uso sagrado e transformando isso num canal de bênçãos para a humanidade, né? É nisso que eles creem. Nós não guardamos os sábados, porque, como Jesus disse, ele é o Senhor do sábado, né? Isso estava na lei e nós não seguimos a lei, né? Muito bem. Quais são os símbolos, os principais símbolos aí do judaísmo? O primeiro símbolo que a gente encontra no judaísmo é a estrela de Davi. Todo mundo já ouviu falar da estrela de Davi, né? Ela é um símbolo. Que símbolo é esse? É um símbolo em forma de estrela, que é formada aí por 2 triângulos sobrepostos, 2 triângulos iguais, tendo um aponta para cima e outro aponta para baixo, né? Então, de acordo aí com a tradição judaica, esse símbolo era desenhado ou encravado sobre os escudos dos guerreiros do exército do rei Davi, né? Então, essa tradição, ela teve origem no fato de um nome hebraico para Davi, né, pronunciado Davi, ser escrito originalmente por 3 letras do alfabeto hebraico, Dalet, Vav e Dalet. Estas 2 letras, Dalet, elas tinham uma forma triangular no alfabeto hebraico, né, usada até então aí uma variação do alfabeto fenício, conhecido como proto-hebraico. Então, essas 2 letras, elas eram encravadas nos escudos dos soldados, uma sobreposta à outra, e aí acabavam formando uma espécie de estrela. Então, apesar de ser uma explicação aí plausível, ela carece de provas históricas ou arqueológicas para confirmar, né? A identificação efetiva aí da estrela de Davi com o judaísmo, ela começou na Idade Média, né? Lá em 1354, o rei Carlos IV, ele concedeu o privilégio à comunidade judaica de Praga de ter a sua própria bandeira. E aí os judeus, então, confeccionaram aí num fundo vermelho um hexagrama, a estrela de Davi em ouro. Então, documentos aí referem-se a esse símbolo como sendo a bandeira do rei Davi. Lá em Praga, a estrela de 6 pontas, sempre chamada de Magen David, né, passou a ser usada tanto nas sinagogas como aí no selo oficial da comunidade e em muitos livros impressos. Então, no século XIX, isso se difundiu, né? O símbolo da estrela de Davi, também aí nos carimbos dos judeus e sobre as cortinas das arcas santas aí nas sinagogas. Então, esse é o símbolo, a estrela de Davi. Um outro símbolo também conhecido, bastante conhecido dos judeus, é a menorá. O que é a menorá? A menorá é um candelabro de 7 braços, né? E um dos princípios aí, e um dos principais e mais difundidos símbolos do judaísmo. Originalmente, ele era um objeto constituído de ouro batido, maciço, puro, né, feito por Moisés para ser colocado dentro do santo lugar. O que era o santo lugar? Era o átrio intermediário ali entre o átrio exterior do santuário e o santo dos santos, né? Então, esse
candelabro, ele foi feito por Moisés, ele foi ali por Moisés colocado ali dentro do santo lugar, né? Juntamente ali com o altar de incenso e também a mesa dos pães da proposição. Então, disse que simboliza, na verdade, os arbustos em chamas que Moisés viu no Monte Sinai. Isso o povo judeu assim fala, né? A menorá, ela existia tanto no tabernáculo quanto no primeiro e posteriormente no segundo templo, né? Só no ano de 69 depois de Cristo, com a invasão romana a Jerusalém, a destruição do templo, é que a menorá foi levada pelos invasores para Roma, né? E isso aí está descrito, retratado em forma de relevo no Arco de Tito, lá em Roma, né? Atualmente, a menorá ela constitui um símbolo do Estado de Israel, juntamente com a estrela de Davi, né? A bandeira de Israel tem lá a estrela de Davi. Então, de acordo aí com a tradição popular, através aí da luz, né, que emana da menorá, você tem ali o símbolo da presença de Deus. Então, essa tradição vai dizer que essa luz, ela jamais se apagou, até que a glória de Deus se afastou voluntariamente do templo de Jerusalém, né? Quem estudou aí na escola dominical, na revista da CPAD, esse ano, teve a oportunidade de estudar aí sobre esse afastamento da glória de Deus do templo, por que ela se afastou, se ela vai voltar, se ela não vai voltar, né? Em cada sinagoga há uma imitação aí da menorá e que simboliza ali, entre outras coisas, o espírito iluminador e inextinguível do judaísmo, certo? Então esse é um outro símbolo aí dos judeus. Um outro símbolo dos judeus é o chamado kippá, né? Todo mundo conhece também. Um kippá é um chapéu, uma boina, uma touca ou uma outra peça de vestuário utilizada aí pelos judeus, tanto como um símbolo da religião, como um símbolo de temor a Deus, né? O mais comum da gente ver é aquele chapéuzinho redondinho que cobre aqui essa parte, né, da cabeça, né? É o kippá. Então, o Talmud, né, o livro sagrado deles, enfatiza a necessidade de você de se ter sempre o temor a Deus sobre a sua cabeça, né? Por isso eles usam isso. Na maioria das vezes, os judeus utilizam a kippá aí apenas em ocasiões solenes e de devoção, né? Enquanto alguns, claro, vão utilizar ela o dia inteiro, ilustrando aí para eles a necessidade de você temer a Deus em todos os momentos da sua vida. Então, seu uso é usualmente associado ao reconhecimento da superioridade divina sobre o ser humano, né? Sendo aí símbolo de humildade perante o Criador e de submissão à sua vontade.